Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas de volta. O pessoal está retornando, se acomodando. Espero que tenham tido um excelente almoço. E assim vamos retomando a programação do evento Hub da 17ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Lembrando que as atividades de hoje estão sendo transmitidas ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br e pelo Facebook da SaferNet, facebook.com/SaferNetBR, e também pelo canal do NICBR no YouTube, youtube.com/NICBRVídeos. E aquela lembrança, né, gente? Como eu falei das hashtags, vamos usar as hashtags oficiais do evento nas redes, que são CID 2025 e Dia da Internet Segura. Nesse mesmo dia, centenas de outros países estão realizando também suas mobilizações do Dia Mundial da Internet Segura. Por isso, convidamos a todos vocês para fortalecer a presença do nosso país nessa iniciativa, né? Vamos mostrar força, muita força aí. É isso aí. Teremos agora um momento para o lançamento de novas iniciativas de segurança. E para isso eu gostaria de convidar aqui ao palco novamente o senhor Guilherme Alves, da SaferNet Brasil, que apresentará o levantamento sobre os currículos de cidadania digital do Brasil. Por favor, senhor Guilherme Alves. E para acompanhar ele, eu quero também convidar a senhora Mônica Romeiro, do Almanac dos Pais, com a websérie sobre educação digital para pais no YouTube. Seja bem-vinda, Mônica! E gostaria de convidar também, para completar esse time, a senhora Miriam Van Zuben, da CertBR, com o lançamento do NICBR. Miriam, bem-vinda! Cada um fará a sua apresentação. Guilherme, gostaria de começar? Mônica? Miriam? Ok. A Miriam vai começar com a apresentação sobre o lançamento do NICBR. Alô? Se puderem colocar minha apresentação, por favor. Já está. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar novamente nesse Dia da Internet Segura e nesse painel sobre o lançamento. Na verdade, quando a gente fala lançamento e Dia da Internet Segura, para nós já é meio que uma dobradinha, porque o Dia da Internet Segura ele é bem representativo para nós, pelos materiais que a gente tem lançado, né, nessas últimas edições. E em 2017, aqui, no Dia da Internet Segura, nós lançamos os nossos guias Internet Segura, e ele foi, né, meio que um início de todo um trabalho que a gente tem feito desde então, voltado principalmente para esse público de 8 a 12 anos e também para pais e responsáveis. Para quem ainda não conhece, esse guia, o amarelinho, ele é o guia Internet Segura, que é o para criança, e tem o guia roxinho, ele é um guia mais voltado para pais. Eu acho que a Mônica vai falar, né, pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, eu acho que vai ter bastante coisa em comum, que quando a gente estava escrevendo esse guia, a gente falava assim, você tem alguma dúvida? Pergunte para os seus pais. E aí, por outro lado, você se põe no lugar dos pais e fala assim, pô, mas eu sei isso, né? Como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos que eu não sei? Então, aí a gente sentiu a necessidade de lançar esse material em conjunto. E os nossos materiais, eles são tudo... A ideia é ensinar segurança de uma forma lúdica, de uma forma leve, e tentar tirar também as crianças um pouco, né, das telas. Então,
Como eu falei, em 2017 a gente lançou esses guias de internet segura, a gente já lançou uma versão nova deles, de lá até aqui, mas no nosso site, Internet Segura, além desses materiais, vocês encontram vários outros voltados para a criança, para esse público, né, de 8 a 12 anos. Temos os passatempos que estão no guia, temos outros passatempos e temos nossos personagens de montar também, que são bem legal. Então, a ideia assim, é criar um momento ali em família para que possam usar nossos materiais e que, né, com base nas dicas, com base no que tem ali, seja um momento de aprendizado ali para todos. E no CID do ano passado, né, a gente lançou o nosso primeiro jogo de tabuleiro, que é o que tem na bolsa de vocês, que vocês receberam, que é esse daqui. E esse tabuleiro ele foi pensado com dicas mais relacionadas a comportamento seguro. Então, nós temos as casas positivas, que avançam no jogo, né? Temos as casas negativas, que retrocedem. E aí, só com um exemplo, né, de casas positivas, a gente tem conversou com seus pais sobre desafios, identificou golpes, não ficou muito tempo na internet. E casas negativas, coisas que seriam ruins, como responder sem pensar, uso excessivo. Os personagens, as peças, eles são a nossa turma do bem. Então, a ideia é sempre um convite para que a criança faça parte da turma do bem, que ela sozinha não consegue, a turma do bem sozinha não consegue sem a participação, né, da criança. E a nossa turma do bem tem os personagens backup, criptografia, firewall, autenticação, por exemplo. E hoje, né, como eu falei, lançamento e Dia da Internet Segura, para nós, são coisas que andam meio que em conjunto. Estamos lançando nosso segundo jogo de tabuleiro. E, como o primeiro ele era mais relacionado a comportamento seguro, nesse, né, o que tem nas casas ali, ele é mais baseado em tecnologia, né, que a gente está chamando de segurança online. Então, sempre esse convite, né, para que embarcar numa aventura com a turma do bem. As nossas peças continuam sendo, né, a turma do bem, e as casas, aí sim, eles trazem um conteúdo diferente, como, por exemplo, nas casas positivas. Você configurou senha na tela inicial, você instalou um antivírus, você usou um filtro anti-spam. E casas negativas, por exemplo, você não fez backup, você não atualizou seu computador, você instalou, né, um aplicativo suspeito. Então, né, o conteúdo desse é mais voltado para essas questões de segurança online. Aqui é só uma carinha, né, do tabuleiro. O primeiro vocês receberam nas bolsas, o segundo vai estar disponível agora. Quando vocês forem para o break, já vai estar na mesinha ali para vocês poderem conhecer o jogo. E esses dois jogos, né, é o que a gente chama de jogos de tabuleiro Internet Segura. Eles estão disponíveis no site do Internet Segura. Lá, você acessando, você vai encontrar os PDFs para serem baixados, então, para imprimir, e tem alguns já com marcas de corte, se alguém quiser fazer uma impressão maior, por exemplo, e mandar para uma gráfica. Sempre lembrando que os nossos materiais eles são licença Creative Commons, e de acordo com essa licença, vocês podem baixar, podem usar como multiplicadores, né? E a ideia é essa mesma, que vocês conheçam, né, esses materiais e que nos ajudem na multiplicação. E, assim como outros materiais que nós temos, vocês devem ter visto lá fora, os fascículos da cartilha de segurança na internet, eles também têm essa mesma licença Creative Commons, e dependendo da quantidade, vocês podem mandar um e-mail para nós,
Por exemplo, alguma campanha de conscientização que vocês queiram fazer na escola, alguma matéria, alguma coisa, vocês podem nos solicitar. A gente tem um e-mail que é doc@cert.br, doc@cert.br, que é respondido por mim, pela Lucimara, que está aqui. E aí a gente trata ali e tenta atender os pedidos sempre dentro das nossas possibilidades. Isso se aplica também, né, aos jogos de tabuleiro. E aí tem o QR Code, né, para vocês baixarem, para vocês poderem acessar. Dentro desse site, Internet Segura BR, além dessa... Vocês encontram todos esses materiais de crianças que eu mostrei, né, o tabuleiro, os passatempos, os personagens de montar, mas vocês encontram também vários outros materiais para outros públicos também. Então, para quem ainda não conhece, né, eu convido, né, a conhecer. E no CID 2023, nós fizemos o lançamento do perfil do NICBR, mais voltado para dicas de segurança. Então, também, caso vocês não conheçam, convido-os a seguir o perfil Internet Segura BR no Instagram, que ali, né, vocês vão ter mais dicas voltadas para a segurança. E é isso, espero que gostem, espero que multipliquem, espero que aproveitem. Boa tarde, eu vou me apresentar como eu costumo me apresentar no YouTube, que é: olá, eu sou Mônica Romeiro, estou muito feliz em ter você aqui comigo. E hoje a gente está lançando uma websérie de 10 vídeos chamados Educação Digital para a Paz. Para vocês que não me conhecem, eu sou mãe, sou comunicóloga, sou filha, amiga, sou gamer, sou apaixonada pelo mundo da internet, sou empresária, sou conselheira parental, tem bastante coisa que eu faço. E o Almanaque dos Pais, que é meu canal, já há 13 anos na internet, hoje está com mais de 2 milhões de inscritos, mais de 300 milhões de vídeos assistidos, ou seja, tem uma presença grande na internet. E eu converso muito com pais e mães. E aí, o que a gente acabou descobrindo foi que começou a aparecer muita mensagens como essas que vocês estão vendo no telão. Quanto tempo de tela é saudável? Como configurar o YouTube Kids para o meu filho? Meu filho sabe mais de internet do que eu, não consigo controlar o que ele faz, e agora? Qual aplicativo que eu indicaria para controle parental? E aqui, uma aspas, controle parental não é um termo muito comum para o dia a dia dos pais. Tem gente que não tem a menor ideia do que isso significa, mas eu resumi aqui porque as frases são muito grandes. E aí, com isso, eu fui atrás, lá do YouTube, conversar com a Érica, com a Clarissa, para falar para eles que eu estava com um novo projeto, Educação Digital para a Paz. Porque a gente precisa aprender para ensinar, a gente precisa entender. E a gente não pode usar o argumento que o nosso filho sabe mais, porque eles não têm maturidade para saber se o que eles sabem é saudável ou não. E aí, com o apoio do YouTube, que por uma grande gratidão trouxe a SaferNet para fazer a curadoria desse conteúdo, a gente lançou Educação Digital para a Paz hoje. Eu acho que não vai rodar o play aqui, vai? Não rodou. Estamos vivendo numa era em que a tecnologia está presente em quase todos os momentos da nossa vida e com nossos filhos não é diferente. Mas como que a gente vai transformar esse ambiente num ambiente seguro e saudável para as nossas crianças? Eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz em ter você aqui comigo no Educação Digital para a Paz, uma série que eu criei com muito carinho, com a curadoria da SaferNet Brasil e a parceria do YouTube para levar para você muito conhecimento, segurança, para transformar esse ambiente da internet muito mais saudável, seguro e promissor para as nossas crianças. Afinal, a internet a gente tem de tudo. Costumo brincar que a internet é o fogo da nossa era, porque assim como o fogo, quando o homem conseguiu dominar essa ferramenta, trouxe para nós muita evolução na alimentação, na comunicação, a internet também fez a mesma coisa. E a internet também representa o mesmo perigo que o fogo, que pode queimar, machucar, pode até matar. A internet traz esses riscos. Só que a partir do momento que a gente descobre como controlar, a gente também consegue ensinar nossos filhos
a controlar não só o fogo, mas também o ambiente em que ele vai navegar. Para responder as principais perguntas que aparecem para mim, de como controlar a internet sem ser o vilão, ou não deixo nada meu filho usar, é tão perigoso, o que é perigoso, o que eu faço, são perguntas completamente legítimas. São 10 vídeos em que nós vamos falar sobre prós e contras de uso da internet, também falaremos sobre privacidade, segurança, estratégias práticas para você poder controlar as atividades online e offline da sua família e até tutoriais para você aprender a usar o Family Link, YouTube, YouTube Kids, o YouTube Edu. São ferramentas essenciais para o desenvolvimento da sua criança e para que você tenha o controle do que eles terão acesso, não só na infância, mas também na adolescência. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. E esses são os 10 temas abordados na série. São temas que a gente vai desde a parte do prós e contras, o efeito da tela no cérebro das crianças e adolescentes, dos adultos também, mas a gente está falando mais no foco da criança e do adolescente. E a gente vai ensinar as ferramentas que os pais devem utilizar para a segurança das crianças na internet. E essa série, ela vai muito além do alerta. Ela vai na praticidade de como você resolve os seus problemas. Você tem que conhecer os riscos, mas também as soluções, uma navegação, uma experiência mais segura que os seus filhos possam ter na internet. É o fogo da nossa era, tem muita coisa boa vindo ali, mas se não souber usar, vai se queimar. Nasceu para ajudar famílias, né, a entender esse mundo digital, e a gente quer colocar dentro da nossa cultura também a cidadania digital. Também como hábito dos pais, começarem a educar seus filhos no uso da internet, na segurança da internet, com quem fala, privacidade. A SaferNet, ela entrou em 2 vídeos dessa série com a Juliana, passando muita informação sobre a segurança, rede social, os perigos que a gente encontra. Então, são assuntos que a gente tem que disseminar, e eu vou pedir isso, a ajuda de vocês. Como que vocês podem ajudar? Vocês podem ajudar como uma comunidade, espalhando esse conteúdo, passando para as pessoas que vocês conhecem. Quem trabalha com mídia também colocando. Essa série é 100% gratuita, ela existe, ela nasceu para ajudar a comunidade, ajudar as crianças e os adolescentes. Pode incorporar esse material também, tá? Esse QR Code, se alguém precisar de algum material, também pode pedir para mim, ou para a SaferNet, ou para a Nick, para a gente poder fazer essa divulgação, que eu quero espalhar essa informação. E, é claro, né, levar a informação também da importância da mediação. A gente tem muitas ferramentas que ajudam no controle parental, mas mais importante até do que as ferramentas é a conversa, é o diálogo, é a gente, com o tempo, conseguir passar para as crianças a responsabilidade para que eles, tempo a tempo, vão ganhando autonomia. Não é para ficar escravo só das ferramentas, porque eles vão crescer e um dia não vão ter essas ferramentas. Então, a mediação parental é essencial nesse processo. Muitíssimo obrigada, e eu espero que vocês gostem dessa série, tanto quanto eu. Olá, boa tarde. Eu sou Guilherme Alves, sou gerente de projetos na SaferNet. Para quem estava hoje mais cedo, a gente teve um momento no painel de educação para discutir bastante sobre formulações de currículo ao redor de temáticas como cidadania digital, cultura digital, segurança digital. E eu vim aqui hoje para mostrar dois lançamentos que nós fizemos, né? O primeiro deles é esse relatório que a gente intitulou, né, Cultura e Cidadania Digital nos currículos de ensino médio nas redes estaduais de educação. A gente fez um levantamento utilizando a Lei de Acesso à Informação no ano passado com as 27 unidades federativas do país. Foram 2 rodadas de pedidos com o objetivo de compreender como essas redes de ensino têm incorporado em suas matrizes curriculares para o ensino médio a competência de cultura digital da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também do complemento da BNCC de computação, considerando temas de uso seguro e consciente das tecnologias, além de formação continuada de professores. A gente teve uma taxa de respostas que foi significativa, né? Foram 24 Fs que nos responderam, e esse levantamento ele foi realizado com a cooperação da Associação Fiquem Sabendo, que é especialista na LAI, né? Na Lei de Acesso à Informação, e conseguiu nos ajudar bastante também a entender as oportunidades, né? Os desafios de utilizar esse mecanismo para obter essas informações.
No total, a gente teve, dessas 24 UFs, né, que nos responderam, nós tivemos indicações de 73 componentes curriculares ao todo, né? Desses, 52 componentes, a gente teve acesso a um documento de ementa. A ementa é um documento, né, realizado para consolidar quais são os objetos de conhecimento que são estipulados para um componente curricular, que antigamente a gente chamava de disciplina, né? E também quais são, por exemplo, as habilidades e competências da base comum curricular que são articulados naquele conteúdo, além de, enfim, indicações para os professores de como realizar aquele componente em sala de aula. Esse documento de ementa era super importante para justamente entender como cada rede de ensino entende essa temática e consolida essa temática num documento que é orientador para os professores. Desse total de componentes que foram analisados, 52, a gente identificou, de fato, temas que tangenciam esse universo de uso seguro e consciente de tecnologias em 40 deles, né, mais ou menos 55% dos casos. Aliás, dos 73, né? Então, dos 73, 40 tinham alguma presença uma presença mais explícita, digamos assim, de alguma temática, algum objeto de conhecimento relacionado ao uso seguro e consciente de tecnologias. Desses 40 que nós analisamos, né, com a presença de temas, a gente também buscou entender qual era o regime de oferta desses componentes. Então, se eles eram eletivos, se eles eram obrigatórios, se obrigatórios para quais segmentos e quais eram os anos escolares. Nessa parte em específico, a gente teve muitos casos de poucas informações suficientes para entender qual era o direcionamento de fato para aquilo. Mas a gente teve uma indicação interessante de que maior parte desses componentes eram eletivos e uma segunda parte era obrigatória, mas para segmentos específicos do ensino médio. Então, por exemplo, apenas escolas de ensino integral ou apenas estudantes de um ano escolar específico do ensino médio que são de um ensino médio técnico. Então, são obrigatórios para alguns segmentos. Aqui nesse mapa, a gente consolidou um pouquinho desses resultados. Em verde escuro, a gente tem as 12 unidades federativas que possuem componentes, e esses componentes são exclusivamente voltados para essas temáticas de uso seguro e consciente de tecnologias. Então, ali, 44% das UFs, considerando o total do país, né? 7 UFs possuem componentes, mas eles não foram considerados por nós, na análise, como exclusivos de uso seguro consciente de tecnologias. Então, eles tinham outras temáticas que tangenciavam. De cabeça, eu lembro, por exemplo, de componentes que lidavam com empreendedorismo, ou com criação de conteúdo, com, enfim, outras temáticas que podem estar atreladas ao universo também de uso seguro, mas que não eram especificamente voltadas para isso, ou não eram explicitamente voltadas a isso. Então, no total, considerando esses dois casos, a gente tem 19 das 27 UFs que possuem, de fato, algum componente que lida com essas temáticas. Esse dado é positivo, porque mostra como as secretarias de educação nos estados estão se organizando para lidar com isso na forma de um componente curricular, no caso aqui de ensino médio, né? A gente pode pensar em todos os outros anos do fundamental, que não foi objeto de análise desse levantamento. Em um caso do Rio Grande do Norte, a gente teve uma resposta de que a rede não possuía nenhum componente que lidasse com essas temáticas, mas que lidava de forma transversal. A ideia da transversalidade, quando lida, né, com cidadania digital, cultura digital, já é colocado também na base comum curricular, é comum que as secretarias entendam também dessa forma, é positivo. Mas nesse caso em específico, no Rio Grande do Norte, a gente teve a menção explícita de que não havia um componente. Em um caso, que é o caso de São Paulo, a Secretaria nos enviou um componente que era específico de ensino de robótica. Então, nosso atendimento, a gente analisou que, apesar de estar dentro do universo também de uso de tecnologias, não havia naquele componente em específico menção explícita de algum tipo de cuidado ou de objeto de conhecimento que o professor ou a professora deveria lidar para falar sobre o uso seguro daquele tipo de tecnologia. 3 estados, no caso Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, não enviaram ementas, então a gente não pôde analisar aqueles componentes que foram indicados pela Secretaria de Educação. E em 3 estados, no caso o Amapá, o Pará e o Piauí, a gente não teve resposta ao pedido da LAI. Fiquem sabendo que colaborou conosco nesse levantamento, fez os registros de reclamação, né, por conta do não cumprimento do prazo legal da LAI, mas até a finalização, né, desse levantamento, a gente não tinha tido ainda respostas. E aí tem 2 dados que a gente considerou interessantes também de destacar aqui, entre, enfim, vários outros e análises possíveis, é que Roraima e Minas Gerais foram os estados que mais indicaram componentes, 7 componentes cada um. Na nossa análise, 4 deles, de fato, tinham objetos de conhecimento ou indicação de temas de uso seguro e consciente de tecnologias.
E o estado de Pernambuco foi o estado que teve mais componentes exclusivos. Então, 2 componentes foram indicados como exclusivamente para isso. Vou passar mais rapidamente aqui. Essa é uma nuvem de palavras que mostra um pouco dos títulos, né, desses componentes. Mas aqui, passando para a parte final, e já deixo aqui o QR Code para caso vocês queiram baixar esse one page, a gente tem algumas conclusões e limitações e indicações, né? Em relação às conclusões, acho que primeiro é importante destacar que não há uma unicidade de como as secretarias de educação lidam com essas temáticas e consolidam isso em documentos, né? Os documentos são também muito diversos. Isso, claro, dificulta a análise, mas mostra também essa diversidade de visões sobre as temáticas com as quais a gente trabalha. Um outro ponto importante sobre que a gente entendeu também é que a inexistência de um componente não significa que a secretaria não lide com aquilo, né? Os componentes são uma forma de abordagem pedagógica mais programática, digamos assim, mas existem outras formas disso ser colocado também no dia a dia das escolas. Então, essa visão não deve ser taxativa. Como a gente utilizou a LAI, as respostas elas têm necessariamente a ver com o que aquela pessoa que respondeu interpreta da pergunta e qual é a resposta que ela acredita que é a melhor naquele momento, ou quais são os dados disponíveis. Então, também uma análise sobre isso precisa ser feita com cuidado, porque uma comparação direta entre secretarias não deve ser feita dessa maneira, e não quer dizer, por não ter sido enviada, que não existam outros componentes. A gente sabe que as matrizes curriculares elas são muito diversas e também mudam ao longo do tempo, né? Então, isso é um retrato bastante específico, muito mais para que a gente possa entender, naquele momento, como as secretarias lidavam com essas temáticas, do que, de fato, taxativamente o que existe ou não existe. Em termos de limitações, como eu falei, né, a LAI ela traz oportunidades, porque é uma forma de acesso à informação de interesse público, mas também, obviamente, depende muito da estrutura que cada Secretaria de Educação, cada órgão que responde ao pedido tem para responder aquilo que a gente pediu. Em vários casos, por exemplo, as perguntas não foram respondidas, ainda que a gente tenha feito 2 pedidos reforçando as perguntas anteriores. E aí, por fim, como recomendações, a gente entendeu que é muito importante incentivar que existam redes de cooperação entre as secretarias de educação para que elas possam trocar também sobre isso. A gente vê como essa multiplicidade de ementas ela é característica da forma como as secretarias lidam com as temáticas. Também seria muito positivo que elas trocassem mais entre si, na busca talvez de um entendimento comum, né, no contexto do Brasil, de como essas temáticas poderiam ser trabalhadas. Isso se conecta, obviamente, com tudo que a gente falou anteriormente sobre a consolidação de diretrizes para a Secretaria de Educação, né? Então, nada daqui é taxativo, muito mais uma forma de tentar olhar para esse universo possível. Novamente, no QR Code, vocês podem baixar esse resumo desse relatório. A gente, em breve, deve lançar o relatório mais detalhado com a parte metodológica, inclusive, mas aqui já é possível identificar um pouco do que eu falei aqui e alguns insights que a gente foi tendo em relação a isso. E, para finalizar, a gente falou também mais cedo de um lançamento importante, que é o nosso repositório de planos de aula. A gente já tinha esses planos de aula anteriormente consolidados no projeto que nós temos com as escolas, né, que é o projeto da disciplina de cidadania digital, mas agora nós lançamos um repositório onde é possível pesquisar por planos específicos. Então, no site do projeto, aqui só um print, né? Você pode pesquisar por temas específicos, por competências da BNCC, por áreas de conhecimento, enfim, são vários filtros possíveis para chegar a um plano que seja ideal para você, que é professora, ou uma pessoa que tem interesse nas temáticas. Aqui também deixo o QR Code para que vocês possam conhecer, e estão todos disponíveis já no site cidadaniadigital.org.br/planos. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Miriam, Guilherme, Mônica, pelas apresentações. Vamos tirar uma foto? Vamos lá, Ricardo?